Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 17 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de novembro de 1859. O estudo será conduzido pelo nosso amigo e nossas amigas, Aramita, Carla e Alan. E rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir. Então, na semana passada, o Allan Kardec começou falando do Swedenborg, da vida dele, e deu uma mensagem, né, do Swedenborg, e ele estava agora comentando sobre a obra do Swedenborg. Ele cometeu um equívoco dificilmente perdoável, não obstante sua experiência das coisas do mundo oculto, o de aceitar cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Se tivesse pesado maduramente os prós e os contras, teria reconhecido princípios irreconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que fosse. Só um minuto. Só para ver que o Swedenborg, ele era um homem muito inteligente, sabia de anatomia, de filosofia, psicologia, biologia, tudo quanto ia, ele sabia. Mas na hora que ele recebeu a mensagem e que apareceu esse espírito que ditou as coisas para ele, ele meio que ficou fascinado, porque ele não usou a razão. Tudo que o espírito dizia para ele, ele anotava e tomou como verdade. Que aí ele disse que é o equívoco dificilmente perdoável, que é o de aceitar cegamente tudo que era ditado. Então ele aceitou tudo que era ditado, por isso que a doutrina dele é muito confusa e tem muita bobagem. E até o que ditou disse que era Deus, criador de tudo. Já chegou. Hoje, provavelmente, não cairia na mesma falta, porquanto disporia de meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Saberia que constituem um campo onde nem todas as ervas podem ser colhidas e que entre umas e outras o bom senso, que não nos foi dado por acaso, deve saber escolher. A qualidade que a si mesmo se atribuiu o Espírito, que a ele se manifestou, bastaria para o pôr em guarda, sobretudo se considerarmos a trivialidade de sua apresentação. Aquilo que ele próprio não fez, compete a nós fazê-lo agora, não tirando de seus escritos senão o que contém de racional. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médios demasiado crédulos que certos espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras. Porque o espírito que apareceu para ele, ele fala, né? Primeiro começou umas coisas feias, né? Rastejantes, depois era só luz, né? Então ele achou que realmente era Deus. E mexeu com a vaidade, porque ele diz assim: eu te escolhi para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura, né? Aí sou eu, né? Eu sou super, né? E ele, olha, o Swedenborg, ele não era uma pessoa que não tinha bom senso, mas para ver como fascina, porque ele era convidado por reis para ser conselheiro, para dar conselhos sobre N situações. E
para ver que qualquer um pode cair nessa esparrela. A seguinte anedota prova a má fé dos adversários de Swedenborg, que buscavam todas as ocasiões para denegri-lo. Conhecendo as faculdades de que era dotado, a rainha Luísa Úrica o havia encarregado, um dia, de saber do espírito de seu irmão, o príncipe da Prússia, porque, algum tempo antes de sua morte, ele não respondera a uma carta que ela lhe havia enviado para pedir conselhos. Ao cabo de 24 horas, Swedenborg teria relatado à rainha, em audiência secreta, a resposta do príncipe, concebida de tal sorte que esta, plenamente convencida de que ninguém, exceto ela e seu falecido irmão, conhecia o conteúdo daquela carta, foi tomada da mais profunda estupefação, reconhecendo o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a esse fato um de seus antagonistas, o cavaleiro Belon, leitor da rainha. Consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida ao conde Barbet e ao marechal Rohr. Pouco faltou para que o partido dos chapéus, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nesta crítica situação, ela escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia, para lhe pedir conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta. Como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio, razão por que encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente à chegada da mensagem da rainha, estavam presentes os senadores Conde T e Conde H. Esse último, que havia interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o Conde T, porque aquela carta havia ficado sem resposta, e ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que seus conselhos a respeito de muitas coisas pudessem chegar à rainha. Foram então, à noite, procurar o visionário e lhe ditaram a resposta. A falta de inspiração, Swedenborg aceitou prontamente. No dia seguinte, correu à casa da rainha e, no silêncio de seu gabinete, disse-lhe que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e assegurar-lhe que, se não responder a carta, é que desaprovara sua conduta e que sua política imprudente e sua ambição eram a causa do sangue derramado, que ela era culpada diante de Deus e que teria de expiar essa culpa. Ele a fazia prometer não mais se envolver nos negócios do Estado, etc. Convencida por esta revelação, a rainha acreditou em Swedenborg e abraçou a sua defesa com ardor. Então, é para ver que eles estão dizendo que assim, o Swedenborg era um embusteiro, na realidade ele não sabia de nada. A rainha perguntou qual era a resposta e como ele não tinha, ele inventou. Os condes T e H foram lá, ditaram uma resposta e estão dizendo que ele não sabia de nada e inventou. Mais para frente a gente vai saber a verdade. É interessante isso, porque o que o nosso Chico sempre dizia? O telefone toca de lá para cá. Então, às vezes, o que acontece? O nosso Swedenborg era assessor, vamos dizer, da rainha, logo ele ganhava um dinheiro para isso. Então, ele tinha que atender o pedido da rainha. Caso esse telefone não toque, ele tem que inventar alguém tocando o telefone. Então, isso acontece muito para aqueles que vendem a mediunidade. E vender a mediunidade não é só colocar uma cadeirinha, uma mesinha e começar a cobrar. Os presentes muito caros é uma forma de pagar. Então, a pessoa fica presa a determinada pessoa
e acaba tendo que estar sempre trazendo notícias, pseudos notícias do mundo espiritual para alegrar aquela criatura que de certa forma acaba pagando com os presentinhos bem caros. Então o Swedenborg está preso nisso. Essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores. Um eclesiástico sueco chamado Mathesius, que veio a enlouquecer, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. O boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, o que levou Robert Hindmark a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Mathesius. A história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Seu panegírico é um discurso de elogio a alguém. Seu panegírico, pronunciado após sua morte pelo acadêmico Landel perante a Academia de Ciências de Estocolmo, mostra quanto era vasta a sua erudição, e pelos discursos pronunciados na Dieta em 1761, vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro, a dos martinistas, dos teósofos e etc. Então quer dizer que a doutrina de Swedenborg adquiriu vários adeptos, viu? Ainda tem até hoje. Milhares, né? Ainda tem, Ainda tem até hoje. Ah, coitado. Se nem todos a aceitaram em todas as suas consequências, teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com seres de além-túmulo, crença bastante antiga, como se sabe, mas até agora oculta às pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida. O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria, tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, que hoje se popularizaram cada vez mais, pois crescem em plena luz e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão. Malgrado os erros de seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. Olha que interessante, né? Vamos agora para a comunicação de Swedenborg, né? Prometida na sessão de 16 de setembro, na Sociedade 23 de setembro de 1859. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguis com tanta firmeza, relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos descuidei, porque os obstáculos ainda vos entravarão por algum tempo. A vós não faltarão detratores, como também ocorreu comigo. Há 1 século preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros, mas tive também fervorosos adeptos, e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros, que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas. Vejo que Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. O que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. Acreditei vê-lo, agia de boa fé, mas enganei-me. Vós sim estás no melhor caminho, porque estás mais esclarecido do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes,
a fim de que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais todos os dias. Coragem, pois, porque o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é o fato de falardes em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vou-las responderei. Foi em 1745, em Londres, que tivestes a primeira revelação. Vós a desejáveis? Naquele tempo, já vos ocupáveis de questões teológicas? Já me ocupava com isso, mas não desejara absolutamente essa revelação. Ela me veio espontaneamente. Qual foi o Espírito que vos apareceu, dizendo ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Claro que não. Não. Acreditei no que me falava, porque nele via um ser sobre-humano e fiquei lisonjeado. Olha. Por que ele tomou o nome de Deus? Para ser mais bem obedecido. E conseguiu. Pode Deus manifestar-se diretamente aos homens? Certamente o poderia, mas não o faz mais. Então já houve um tempo em que ele se teria manifestado? Sim, nas primeiras idades da terra. Aí fica um grito, cri, cri, cri. Tipo assim, né? Porque a gente pega o Antigo Testamento, mas aí o Antigo Testamento não é as primeiras idades da terra, né? Aquele Espírito vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas. Ele o fez com boa ou com má intenção? Não o fez com má intenção. Ele próprio se enganou, porque não era suficientemente esclarecido. Agora percebo que as ilusões do meu próprio espírito e de minha inteligência o influenciavam, malgrado seu. Entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. Você vê que havia uma influência até de Swedenborg no espírito, né? Como ele reconhece. Ele reconhece, porque ele era inteligente, né? O princípio de vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Continuais acreditando nessas relações que encontráveis em cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral? Não, é uma ficção. Que entendeis por estas palavras? Deus é o próprio homem. Deus não é o homem, mas o homem é uma imagem de Deus. Poderias desenvolver o vosso pensamento? Digo que o homem é a imagem de Deus, porque a inteligência, o gênio que ele recebe algumas vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na terra, pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Não. O homem não é uma parte da divindade, é apenas sua imagem. Poderias dizer-nos de que maneira recebias as... Só um pouquinho, isso faz lembrar a gente o livro Pensamento e Vida, né? Quando ele fala, lembrar-te também, né? É a mente e o espelho da vida em toda parte. E a gente pega a questão 625 de Livro dos Espíritos, quando ele pede qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo. Então, nós temos um modelo a seguir, a copiar mesmo, a copiar. Então, a gente pode usar o termo aqui, a refletir. Então, quando ele diz aqui que o homem, que repete aí? O homem não é uma parte da divindade, é apenas uma imagem. A sua imagem, né? Então, é aquele movimento de refletir o amor. Porque, na verdade, imagem, ele não está falando em braço, perna, cabeça, imagina. Isso é coisas materiais. Deus não tem mão, não tem boca, não tem perna, não tem absolutamente nada disso. Mas assim, aí eu gosto quando o nosso querido João Evangelista diz Deus é amor. E em verdade o que temos que aprender a refletir é o amor. Porque o amor não é criação nossa. Não o amor é a essência divina. E que nós temos que aprender a refletir o amor. Esse sentimento que nós rotulamos de amor, que nós sofremos, choramos, ficamos tristes,
Isso não é amor, isso é posse, é apego, é propriedade, é sexolatria, desejo, paixão, mas não é o amor. O amor, ele é um movimento interno tão pleno que ele exterioriza naturalmente, e qualquer ser animado que se aproximar será beneficiado dessa vibração de amor, porque a pessoa exala. Então ela não direciona. Eu amo a Mita, eu amo o Alan. Não há direção. Há um movimento de exalar. E quem se aproximar vai entrar em contato com essa energia. Porque a pessoa não sabe emitir outra vibração senão do amor. Um bom exemplo então o amor realmente é algo que nasce em mim e que expande. Eu não direciono, porque direcionar é ter preferências, e quem ama não tem preferência. O Francisco de Assis, os animais, as plantas, tudo que ele chegava dava. E a consciência dele de que tudo é criação divina. Logo, se é criação divina, e é assim, quem ama, ponto. Ponto, acabou. Porque ela já conseguiu construir o reino dentro de si, ela já entendeu o bem que faz o amor a si, porque o maior beneficiado é quem ama, quem está em posse do sentimento do amor. Entendeste? Gente, quando a gente chegar nesse nível, acabou dor de cotovelo, acabou o sentimento de posse, acabou, não tem mais. Acabou escravidão emocional, acabou, porque eu não estou limitada a meio gato pingado, eu não estou limitada ao álano para eu sentir amor, porque às vezes a gente, para eu estar em posse do amor, eu tenho que estar encangado com alguém. E isso é refletir Deus, isso é imagem e semelhança de Deus. E para ver que assim se preocupa, já tem essa preocupação natural com o outro, seja quem seja o outro. Eu me lembrei que o Haroldo conta uma história do Chico. Toda vez que eu for comprar tomate, eu me lembro. Puxa vida. Que ele diz que o Chico ia comprar tomate, aí ele pegava um bom, diz que o menos bom, um bom e o mais batido. Não, porque o próximo que vem comprar, para ele também comprar bom. Isso aí, Chico, desculpa. Eu só quero pegar os bons. Mas é verdade, olha o nível de consciência, né? Então, olha, você está entendendo? Olha o amor dele exalando. E as pessoas se aproximavam dele. É tão raro esse tipo de vibração na Terra, que as pessoas ficavam meio atordoadas, com vontade de chorar, algumas se tremiam, em contato com o campo de amor desse homem. Isso é amor. Então, direcionou, limitou, não é amor. Poderias dizer-nos de que maneira recebias as comunicações dos Espíritos? Escrevias aquilo que vos era revelado à maneira de nossos médios ou por inspiração? Quando me achava em silêncio e em recolhimento, meu espírito ficava como que maravilhado, extasiado, e eu via claramente uma imagem diante de mim, que me falava e ditava o que deveria escrever. Algumas vezes, minha imaginação se misturava nisso. Que mistura mesmo, né? Mistura. Uma das maiores facilidades no exercício da mediunidade, que é um dos maiores perigos, é a fascinação. É por isso que o médium, ele tem que estudar muito. Mas estudar mesmo, sabe? Estudar constantemente livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, porque senão ele cai feito um pato.
Que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Beilon a propósito da revelação que fizeste à rainha Luísa Úrica? Essa revelação é verdadeira. Beilon a desnaturou. Lembra que ele disse que era mentira? Ele está dizendo que é verdadeiro. Qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? Eu vos disse que estás num caminho mais seguro que o meu, tendo em vista que as vossas luzes são, em geral, mais amplas. Eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição. Cenas do próximo capítulo. Muito bom, né, gente? É tão gostoso ler a revista Espírita. Espírito, Luiz, foi evocada. Ok? Ok. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro da obra Revista Espírita.